Olá pessoal do Batalha dos Nerds, aqui é Lélio Pendragon. Hoje eu vou comentar para vocês rapidamente o livro A Queda dos Reinos, da autora canadense Morgan Rhodes. A Queda dos Reinos faz parte de uma série de livros de fantasia, são 6 livros ao todos. No Brasil foram publicados os 3 primeiros, A Queda dos Reinos, Primavera Rebelde e Ascensão das Trevas. O 4º livro está sendo lançado agora no final do ano de 2015 nos Estados Unidos. Acredito que no início de 2016 já deva estar também em português aqui no Brasil. Então, A Queda dos Reinos é uma obra de fantasia medieval muito interessante. E eu vou passar para vocês alguma informação, rapidamente aqui, algumas informações, para vocês entenderem melhor. Olha, primeiramente, eu achei uma diferença da edição americana. A edição norte-americana, ela é capa dura. Inclusive eu comprei um livro da Morgan Rhodes que se passa nesse mesmo universo aqui, mas não dessa série aqui. Ele era capa dura, e no Brasil eles optaram, por questão de recurso, né, por ser capa mole. Mas o desenho é o mesmo. É um livro que ele tem 399 páginas. Não é um livro difícil de ler. Aliás, ao contrário de outros autores, né, o Terry Brooks lá na Espada de Shannara e as Pedras Élficas de Shannara, que você tem uma quantidade muito grande de informações e a leitura já demora um pouco. A leitura da Morgan Rhodes é uma leitura mais direta. Então, assim, não é incomum você saber de casos de pessoas que vão ler esse livro aqui um dia, apesar dele ter 400 páginas, porque o livro é empolgante. O livro, aliás, eu vi uma crítica da Andra lá. A Andra é uma booktuber, que ela até falou que não gostou, achou sem pé nem cabeça, como é que fala, esse livro. Mas a questão toda é o seguinte: todo primeiro livro de uma série, ele tende a ser um pouco mais lento, porque é o fato da apresentação dos personagens. Então eu acho assim, eu concordo com muitas coisas que ela faz. Acho que o canal dela, para mim, é um dos melhores que tem, mas nesse ponto eu ouso discordar dela, porque eu gostei muito desse livro. E eu acho um livro fácil de ler. Não é um livro difícil de ler. Mas basicamente a história é de 4 personagens. Ela se passa nesses reinos aqui, no continente de Mítica. E você tem o reino de Limeiros, aqui em cima, né? Paelzia e Auranos. E os 4 personagens principais, eles estão espalhados. A história começa em Paelzia, que acontece um incidente aqui. Depois ela basicamente ocorre em Auranos, né? Porque há uma guerra aí, não vou poder citar exatamente o que vai acontecer, mas é um livro muito legal de ler. Foi publicado no Brasil pela editora Seguinte, um papel bom. Ele tem no início aqui esse guia de personagens, porque são muitos personagens que tem no livro, para não confundir as pessoas. Eu até falo com você que no primeiro livro eu mexi nesse guia, mas no segundo e terceiro livro eu já tinha me familiarizado com a história, então já não precisei pegar tanto aqui. E depois vem aqui o livro mesmo. Você pode ver que é uma letra que não é pequena, então ele é fácil de ler à noite, assim, você não cansa. Você não cansa de ler à noite. E eu não sei se eu vou achar fácil aqui para mostrar para vocês, mas uma coisa que eu achei interessante que a Morgan Rhodes usa, um recurso que ela utiliza, que também o Joe Abercrombie utiliza, que é mostrar em itálico o pensamento da pessoa. Isso é muito interessante. Não sei se eu vou achar fácil aqui para mostrar para vocês, mas é muito comum no meio do texto ter uma frase em itálico. Aquela frase ali significa o que a pessoa está pensando na hora. E a gente sabe que nem sempre o que a gente fala é o que a gente pensa, né? Então é bem interessante isso, como é que fala. Mas é um livro gostoso de ler, é um livro que dá gosto de ler, e é um livro que desenvolve. Eu não li o primeiro livro 24 horas, porque eu estava assim
me inteirando melhor sobre a escrita da Morgan Rhodes. Ela escreve fácil, escreve de uma forma bem interessante, mas o segundo e terceiro livro eu li 24 horas. Eu os li 24 horas porque foi muito fácil. Basicamente, essa fantasia medieval, ela tem esses 4 personagens principais, que são a princesa Cleo, tem um rebelde que é o Jonas, a feiticeira que é a Lúcia, né, que é uma princesa também, e você tem o Magnus, que é um príncipe, né? E a história vai levar esses 4 a se juntarem em algum momento, não necessariamente no mesmo sentido, mas eu quero até falar uma coisa com vocês, o seguinte: eu ouvi algumas pessoas comentando que falaram que A Queda dos Reinos é o Game of Thrones para adolescentes ou para jovens. Eu discordo. Eu discordo porque, apesar de ter intriga palaciana, a escrita não tem nada a ver. A escrita do George Martin, para mim, ela está mais parecida com a escrita do Joe Abercrombie. É uma coisa mais... Esse não é um livro que tem tantos detalhes das cenas, não tem... Ele mostra a cena, mas ele deixa a criatividade do leitor completar os espaços, assim, então não tem muito espaço, então assim, é um livro fácil de ler, não tem, então assim, não entrem na leitura disso. Tem magia no livro, tem muita magia, a parte de magia é muito legal, assim, as personagens que praticam magia são bem interessantes, tem bruxa, tem feiticeira, é uma história muito legal, tem a questão da guerra, e eu penso que é um livro interessante para você ler, se você está afim de ler uma coisa que não é muito cansativa, uma coisa que não vai te esgotar. Porque eu confesso para vocês que ler o Terry Brooks, Na Espada de Shannara, não foi fácil ler, gostei demais, mas ler o Joe Abercrombie também, você não consegue ler muito rápido, porque tem muito detalhe. Mas olha, é um livro, eu não sei, parece que me falaram, numa livraria aí me falaram que esse livro estava como classificação livre. Mas olha, tem algumas situações aqui meio polêmicas envolvendo estupros, envolvendo questão homossexualismo e tal. Então, pode ser que isso gere alguma dificuldade aí para algumas pessoas. Então, assim, eu tenho recomendado esse livro para pessoas acima de 16 anos. Mas parece-me que nas livrarias ele estaria como livre. Então, assim... Mas é um livro muito bom, é um livro muito interessante, muito legal. E é uma fantasia medieval fácil de ler. Então, é alta fantasia, tem assim... É muito interessante ler esse livro. E eu gostei muito desse livro, porque além de ser bem escrito, ele é um livro fácil de ler. Então, assim, não vai ser incomum você encontrar pessoas que vão ler esses livros rapidamente. Já estou doido para que o 4º livro seja publicado no Brasil, pela seguinte, apesar de não ter nenhuma informação. O mapa é simples, né? Porque a história é simples, ela passa nesses 3 reinos mesmo. Mas, se eu não estou enganado, no 3º livro, somente, que é o Ascensão das Trevas, já começam a citar outros reinos que estão fora desse mapa aqui. Então, como são 6 livros, pelo que foi informado pela Morgan Rhodes, a coleção, parece-me que essa história pode ser expandida desses 3 reinos aqui para os outros reinos que não estão dentro aqui desse mapa. Então, gente, Batalha dos Nerds aqui, eu sou Lélio Pendrago, estou deixando então essa dica de livro para vocês, A Queda dos Reinos, espero que vocês gostem. É um livro muito legal para ler, e tanto você vai achar no Brasil então A Queda dos Reinos, A Primavera Rebelde e A Ascensão das Trevas. Aliás, A Ascensão das Trevas é fantástico. Nossa, assim, é uma coisa que deixa a gente louco para já ler o próximo desenrolar dessa coleção aqui. Mas olha, se você ler A Queda dos Reinos, você vai querer ler os outros também, que são muito interessantes também, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de Batalha dos Nerds. Aqui é Lélio Pendrago, escritor de fantasia, de literatura de fantasia, sugerindo para vocês
a leitura desse A Queda dos Reinos de Morgan Rhodes, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.